Meus queridos irmãos, para a nossa meditação neste dia, desejo ler 1 Coríntios 2, os versos 9 e 10, que diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescrutas, até mesmo as profundezas de Deus. Observaram a parte B deste versículo, queridos? Paulo aqui não está falando do céu, mas do mistério sublime de Deus Cristo, que foi revelado a nós pelo Espírito. Observa, mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nas palavras e pensamento do apóstolo, superem muito qualquer imaginação que podemos ter sobre o agir do Senhor em nossa vida. Paulo já está vivenciando isso por mais de 2000 anos, queridos. De fato, Deus tem muito mais para aqueles que entregaram as suas vidas e o amam verdadeiramente. Embora este versículo leve os nossos pensamentos a imaginar coisas maravilhosas e nunca vistas, foi através de um ato de extrema simplicidade que aconteceu aquilo que nem olho tinha ainda visto. O profeta Miqueias ressalta algo muito importante. A sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Apesar do Messias ser eterno, entretanto, fez-se humano, exceto no pecado, para habitar entre os homens. O apóstolo João fala claramente sobre isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. Deus se fez homem ao entrar nesta terra na pessoa de Jesus Cristo, e a sua presença trouxe aos nossos ouvidos coisas que jamais alguém havia proferido. Na pessoa de Jesus podemos perceber o quão maravilhoso, incomparável é viver sobre a ação do amor do Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, do Criador de todas as coisas, o primogênito da criação. Por ele todas as coisas vieram a ser. Saiba, querido irmão, que o mundo em que vivemos não é nem sombra do que Deus tem preparado para nós. Por mais felizes que sejamos aqui, este não é o nosso lugar, e por isso temos sempre a tendência de buscar algo melhor, não é mesmo? Mais perfeito e que nos permite ser mais felizes. Nada do que temos e ou conquistamos neste mundo poderá nos dar a alegria que o nosso coração deseja. Somente Jesus pode nos dar, ele certamente fará. Se você abrir o seu coração, Paulo foi chamado para sofrer pelo Evangelho, conforme nós vemos lá em Atos 9, capítulo 15 e 16. Seus sofrimentos são registrados de forma até minuciosa em 2 Coríntios 11, 23 ao 27.
Paulo enfrentou açoites, prisões, apedrejamentos, perigo no mar, nos rios. Também enfrentou perigo entre os judeus e gentios. Recebeu quarentenas de açoites menos um, passou fome, frio, nudez, cansaço e naufrágio. A vida do apóstolo não foi nada fácil. Para continuar em frente, ele precisava de encorajamento. A igreja de Corinto era uma igreja carnal, dividida, fazia oposições a Paulo, questionando a autenticidade do seu apostolado. Em 2 Coríntios 10, 11 e 12, Paulo apresenta a sua defesa, relutante. Ele fala no capítulo 12 que conhecia um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, versículo 2. Se no corpo ou fora dele ele não sabia, Paulo falava de si mesmo, queridos. No céu, Paulo ouviu palavras inefáveis que não lhe era lícito mencionar. O primeiro céu é o céu onde estão as nuvens, o segundo céu é onde estão o sol, a lua, estrelas, e o terceiro céu é a morada de Deus. Paulo simplesmente teve acesso a essa morada de Deus, uma visão extraordinária onde Deus queria mostrar ao seu servo que valeria a pena seguir em frente, apesar das grandes batalhas e sofrimento que ele passou, como eu li para vocês. A mensagem de Deus com a visão celestial era: não desista, veja o que há preparado para você, que de fato hoje ele está vivendo. Se você pensa em desistir da fé devido às provas enfrentadas, não desanime. Deus tem reservado para você uma morada muito especial, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou para os que o amam. Paulo, querido, que foi arrebatado ao terceiro céu, vamos ler. Devo continuar me orgulhando, embora isso não valha nada. Agora vou falar das visões e revelações que eu tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi elevado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, Deus o sabe. Eu sei que este homem foi levado ao paraíso. Porém, não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo, só Deus sabe. Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Como o terceiro céu, devemos entender, queridos, o lugar onde habitam Deus, os anjos e os salvos, uma vez que ele fala que foi ao paraíso, citando o mesmo termo que Jesus citou na cruz, quando garantiu àquele ladrão arrependido que ele estaria com ele lá no paraíso. Lucas 23, 43. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem olhos viram. Portanto, há de convir, querido, que Paulo teve apenas um vislumbre, uma pequena amostra do que é o céu na sua plenitude, mesmo que ele tenha tido, que ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao ser humano falar. Não viu o céu na sua amplitude, na sua totalidade. Paulo fala de algo que nós nunca imaginamos ou pensamos que poderia acontecer ou até mesmo existir. Certamente que poderosos reis, magistrados ou magnatas poderiam idealizar ou construir ou viver, pois as melhores coisas que o ser humano já experimentou, viveu,
neste mundo corrompido pelo pecado não podem ser comparados com o céu. Muitas pessoas ficam apenas com a parte A dos versículos que lemos, versículo 9, e esquece do que diz o versículo 10. Vamos ler o verso 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora observa a sequência do texto, versículo 10 de 1 Coríntios 2, que diz: mas Deus nula revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Só terá direito ao céu, querido, aquele que o Espírito Santo revelou, aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo e o segue em santificação de vida. É claro como cristal o texto que lemos, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu te pergunto, você ama Jesus Cristo? Já entregou a sua vida a Ele e o segue de todo o coração, dia por dia? Novamente vamos ler o versículo 10. Mas Deus as revelou por meio do Espírito. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, é para aquele que já foi revelado através do Espírito de Deus, para aquele que o ama, que receber a revelação de Cristo através do Evangelho. Nota uma coisa aqui no versículo 9 de 1 Coríntios 2, querido, quando Paulo disse, como está escrito. Foi provavelmente citando Isaías 64:4, quando o povo de Israel se encontrava em meio à escravidão babilônica. Diz assim, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, olho nenhum viu outro Deus além de ti que trabalha para aqueles que o esperam. O texto de Isaías 64 está inserido numa visão profética acerca da escravidão do povo de Israel frente ao exílio babilônico. Deus então promete salvar o seu povo do jugo da escravidão e cumpre isso em sua totalidade quando revela a Cristo Jesus como Salvador da humanidade da escravidão do pecado. Em Isaías, a palavra esperar, que propriamente significa permanecer, isso nos lembra o que Jesus ensinou em João 15, 4, 5. Vamos ler. Estais em mim, eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cada pessoa individualmente, precisa apenas aceitar Jesus em sua vida, que morreu ali na cruz, pagando o preço dos seus pecados para tomar posse de todas as coisas maravilhosas que a morte e a ressurreição de Cristo trouxeram aos homens. Jesus nos trouxe a possibilidade, queridos, de passar a vida eterna em comunhão com Deus no céu. O apóstolo Paulo disse claramente em Efésios 2, 8, 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi o próprio Deus que, em sua graça, tomou a iniciativa de providenciar a salvação para o homem. Basta que esse o aceite como Senhor e Salvador. É de graça, como lemos. Você não precisa pagar qualquer preço ou fazer qualquer sacrifício ou voto. Deus quer dar àqueles que nele esperam, àqueles que o amam,
as bênçãos que não podem ser totalmente percebidas pelos sentidos humanos, nem mesmo pela imaginação humana. Essa é maior de todas as bênçãos prometidas para quem entregar sua vida a Jesus Cristo, a salvação de sua alma e, consequentemente, o céu, querido. Lembra-te do texto lido, que estas bênçãos estão disponíveis para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Pai, a tua palavra é clara, Senhor. A tua palavra é explícita, não tem como ninguém questionar. Obrigado por esses ensinos eternos, obrigado pela vida de pessoas tão consagradas, Deus, como Paulo, que nos deixaram, ó Deus, exemplos vivos de perseverança, de amor ao Senhor sobre todas as coisas. Obrigado pelo que Jesus Cristo fez por nós, através ali do seu sacrifício na cruz. Ele nos libertou dos nossos pecados, nos justificou e trouxe a redenção para a nossa alma. E prometeu que um dia estaremos com Ele para sempre, porque Ele foi preparar moradas para nós. Aleluia! O céu é real. E obrigado, Deus, por esta bênção que nos espera. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, abençoe ricamente o seu lar e que você mantenha-se leal ao Senhor em qualquer circunstância, ok? Um abraço. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai transformar. Pra sempre guiará os teus caminhos e com amor ao céu te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz
ao Senhor.